Olá, pessoal. Nós somos a equipe de farmacêuticos clínicos da UTI. Eu sou coordenadora de farmácia, sou a Camila. Eu vim trazer para vocês um caso que foi bem interessante, né? Uma paciente que deu entrada e teve bastante intercorrência. Então, para a gente conseguir conduzir a terapia de uma forma melhor e dar mais assistência a esses pacientes. Bom, a paciente se chama Ana Cecília Almeida, ela tem 30 anos, ela é uma trabalhadora rural, é uma mulher casada, ela é uma mulher negra afrodescendente. Ela deu entrada no nosso pronto-socorro com os sintomas de mancha na pele, tinha bastante fadiga e dores na articulação. Então, a gente teve como primeira conduta fazer os exames clínicos dela. Então, a gente fez uma coleta de sangue. E a paciente, como ela estava se sentindo mal, estava se sentindo cansada, muito fadigada, então ela afirmou que morava vizinho ao hospital, foi para casa e disse que aguardaria o exame lá. O nosso hospital entrou em contato com a paciente por conta de uma alteração que aconteceu no exame dela, né, um resultado significativo. Então, ele entrou em contato pedindo que a paciente voltasse ao pronto-socorro. A primeira coisa que a gente fez foi excluir, né, a hipótese de ser dengue, por conta de ser uma doença agora endêmica, né, dessa época do ano, na nossa cidade. Então, a gente excluiu, ela testou negativa para dengue, e a gente viu que tinha os valores de referência de massa e plaquetas perto do valor de referência mínimo. Então, as plaquetas dela estavam entre 4,2 milímetros e 160 de plaquetas microlitros. Tá. Referente ao acompanhamento do caso, o médico responsável, né, decidiu interná-la para observação mais detalhada, por conta dos níveis de hemácias e plaquetas da paciente. E durante a internação dela, a paciente foi submetida a alguns exames, principalmente o de sangue, né, o hemograma, e ele foi analisado 4 vezes por semana, nas 2 primeiras semanas. Primeiro, a internação dela se deu como base a hidratação via soro e a medicação da dipirona como base. E aqui a gente pode observar os resultados da primeira semana, que foram caindo ao longo do tempo, né, referente aos valores principais de hemograma e plaquetas, que eram os que estavam em observação. A gente pode ver que na segunda semana os valores continuaram caindo, gradativamente, né. E na terceira semana, que estava uma observação mais intensa, o paciente encontrava-se em um estado mais crítico, devido à rápida queda dos valores de hemácias e plaquetas. Esses aqui foram os 2 resultados analisados na terceira semana, e a gente pode ver que eles já estavam bem abaixo do valor de referência, chegando a níveis críticos. E por conta da piora do quadro clínico do paciente, resolveu fazer a transferência dela, que é do leito de internação para UTI. Durante a internação na UTI, a paciente segue sendo submetida a diversos exames para chegar num diagnóstico específico, que esteja causando a queda das hemácias e das plaquetas, referente aos sintomas de anemia. Durante todo o acompanhamento, o reumatologista que estava responsável pelo caso chegou ao diagnóstico de lúpus. E como que ele chegou nisso? Diminuição do número de hemácias referente à anemia e de plaquetas referente à trombocitopenia, que geralmente são causados pela natureza autoimune da doença, a destruição da imunidade. O sistema imunológico próprio pode produzir autoanticorpos contra os componentes da célula vermelha do sangue, levando à sua destruição precoce no baço e em outros órgãos. E isso pode causar anemia hemolítica autoimune, da mesma forma que as plaquetas, levando à trombocitopenia imunomediada. E alguns pacientes com lúpus também podem acabar desenvolvendo a síndrome de Evans, uma condição na qual a combinação da anemia hemolítica autoimune e da trombocitopenia acontecem ao mesmo tempo. Bom, o reumatologista, para ele concluir esse diagnóstico, ele pediu 3 principais exames. Esses exames, com a amostra biológica de sangue da paciente, foi o teste de imunofluorescência indireta, o teste de ELISA e o teste de biópsia do rim. O que decretou que fosse lúpus foi o teste de imunofluorescência indireta, que é o que a gente usa um protozoário chamado Critidea luceria, que esse protozoário, ele tem um cinetoplasto, que a gente coloca, né, o soro em uma lâmina. O cinetoplasto do protozoário tem um DNA de cadeia dupla, então ele vai produzir anticorpos que vão se ligar à amostra do soro da paciente, aí a gente vai incubar essa lâmina, vai fazer a lavagem, os anticorpos que restaram, eles vão ficar lá e a gente vai passar por um segundo passo, que vai ser a adição de um anticorpo secundário fluorescente. Então ele é adicionado nessa amostra já com outro anticorpo agregado, e a gente leva para o microscópio. Todo aquele protozoário que emitiu uma fluorescência significa que teve uma ligação de corpo anticorpo e a gente consegue detectar que é um caso de lúpus, né? É um exame que é significativo para isso e que vai sugerir o lúpus eritematoso sistêmico. Bom, agora falando um pouquinho do lúpus, ele é uma inflamação, né, autoimune, é uma doença que vai gerar
essa inflamação em articulações, ela pode gerar uma inflamação na questão da pele, ela pode gerar inflamação nos rins, no coração, no pulmão, e uma das coisas mais características que a gente chama é a asa de borboleta, então inflamação na pele, que vai ocasionar uma região avermelhada na parte entre a bochecha e o nariz da paciente, que foi uma mancha que ela estava no início da internação, né, mas não foi levada em consideração, porque por conta dos casos de dentro a gente achou que fosse. Bom, seguindo o que a Camila disse sobre o lúpus, né? Vou falar sobre os efeitos do lúpus no corpo. Ele vai causar uma inflamação composta por linfócitos T e B, que vão causar dano aos tecidos do corpo, né? E também causa uma apoptose aumentada das células, sendo essas células os linfócitos e os queratinócitos. E isso vai contribuir para uma produção de autoanticorpos, né? E além disso, vai também causar deposição de imunocomplexos nos tecidos, como IgG, IgA e IgM. Bom, agora falando sobre como o lúpus afeta cada tecido, né, cada parte do corpo. Na pele é causada a inflamação da derme, com presença de linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Também vai ocorrer a vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos da derme, que ocorre devido à deposição de imunocomplexos. E também vai acontecer o eritema em forma de borboleta, que é, como a Camila disse, né, é clássico do lúpus, vai ficar que a gente chama de asa borboleta no rosto da paciente. Bom, e aí nos rins vai ocorrer a nefrite lúpica, que é quando tem a deposição de imunocomplexos nos glomérulos do rim, causando a glomerulonefrite, que com a progressão da doença vai acabar causando tanto uma fibrose nos rins e, consequentemente, vai comprometer a função renal desse paciente. E nas articulações pode ocorrer a sinovite, que é uma inflamação da membrana sinovial, que vai revestir as articulações. Essa inflamação crônica pode levar a deformação articular, erosão óssea e toda essa dor que o nosso paciente está sentindo. Bom, então, como o tratamento, o médico responsável pela paciente prescreveu micofenolato de mofetil, que é um medicamento de primeira linha para o tratamento de lúpus, juntamente com ciclosporina A e corticosteroide, né, que é um protocolo sem administrar esses medicamentos juntos para maior eficácia terapêutica. Bom, foram encontrados esses dados na literatura, né, do micofenolato de mofetila, como peso molecular de 433,49 gramas por mol, ponto de fusão de 93 a 94 graus Celsius, e a solubilidade não foi elucidada ainda. Bom, o farmacêutico utiliza as evoluções da equipe multiprofissional para fazer a análise do quadro da paciente. Então, a primeira coisa verificada é se ele se enquadra ou não em paciente de segmento. No caso, a paciente Ana Cecília não se enquadra, uma vez que ela não tem a idade a mais de 65 anos e não faz utilização de 5 ou mais medicamentos contínuos. Ela nega alergias aos medicamentos e não faz utilização de medicamento contínuo em casa. Bom, então, a primeira visita à beira-leito do farmacêutico com a paciente foi feita uma conversa no qual a paciente tira as dúvidas em relação à nova terapia, né, e seu novo diagnóstico. E, novamente, o farmacêutico reforça a pergunta de que se ela faz alguma utilização de medicamentos fora do que for prescrito no hospital, e deixa claro que se houver qualquer dúvida em relação aos medicamentos, que basta informar que o farmacêutico volta a fazer a visita à beira-leito. Então, durante os seguintes 5 dias, o farmacêutico continuou vendo as evoluções feitas pelo restante da equipe multiprofissional e o acompanhamento dos exames e das prescrições continuaram sendo feitas a cada 48 horas. Bom, em um dia específico, a paciente pediu à enfermeira que o farmacêutico fosse chamado ao leito, porque ela gostaria de tirar algumas dúvidas em relação à nova terapia. E aí, durante essa nova visita à beira-leito, o farmacêutico foi questionado sobre dores de cabeça, diarreia, mal-estar gastrointestinal, náuseas e vômitos. Então, durante essa conversa, o farmacêutico tranquilizou a paciente, disse que é normal quadros de diarreia, vômitos, mal-estar gástrico, e que é possível identificar a diminuição de alguns dos números de glóbulos brancos e vermelhos, e que é normal nessa terapia de lúpus. Mas algo que alarmou um pouco o farmacêutico foi ela questionar sobre possíveis mudanças no ciclo menstrual, uma vez que a paciente, em todos os anos durante a menstruação, nunca houve atrasos, e desde que ela for internada, não havia menstruado ainda. Só um adendo da equipe multi, a paciente ela foi internada há mais ou menos 2 meses e meio, então, teoricamente, ela já teria que ter tido ao menos um ciclo menstrual, ou talvez até 2. Então, devido a isso, o farmacêutico entrou em contato com o reumatologista que estava acompanhando a paciente, e ele falou da importância de fazer uma nova coleta, um novo exame de sangue para verificar a concentração de HCG devido a essa suspeita de gravidez.
Bom, então, enquanto o farmacêutico aguardava o resultado, né, do exame de beta-HCG, ele foi pesquisar sobre os medicamentos prescritos pelo médico em casos, né, de gravidez, se era permitido, né, se não corria nenhum risco caso a paciente estivesse realmente gestante. Então, o farmacêutico, ele, né, durante as suas pesquisas, ele viu que o mecofenolato de mofetil, né, ele é um profármaco, metabolizado no fígado, né, a forma que é metabolizada no fígado é um metabólito ativo ácido micofenólico, e ele também descobriu que ele inibe, né, a resposta inflamatória mediada imunologicamente pelos linfócitos T e B, porque ele atua inibindo seletivamente a síntese das purinas responsáveis pela constituição do DNA e do RNA. Foi verificado também que o micofenolato de mofetila possui uma alta afinidade a proteínas plasmáticas, ali em torno de 97%, sendo que a sua meia-vida é de 17 horas em pacientes com doença autoimune. Diante desse mecanismo, foi verificado que o medicamento da classe X, né, ele é um teratógeno humano, que aumenta o risco de abortos espontâneos, induz malformações múltiplas em recém-nascidos, como, por exemplo, malformações faciais como lábio leporino, fenda palatina, e também na literatura foram encontrados estudos realizados em murinos e coelhos, onde o medicamento causa anormalidades dos ouvidos, como formação anormal ou ausência do ouvido externo, malformação dos dedos, anormalidades cardíacas como defeito no septo atrial e ventricular e também malformações esofágicas e no sistema nervoso central. Então, como resultado do exame de beta-HCG, foram verificados, né, valores de referência de acima, né, de 25 miliunidades internacionais por mililitro, tendo como resultado, né, ali de um valor de 38. Bom, com essa gravidez diagnosticada, o primeiro passo foi fazer uma mudança no plano terapêutico da paciente. Bom, então, com isso, a equipe se reuniu para avaliar as melhores opções de medicamentos para o tratamento de lúpus no caso da paciente, no qual foi diagnosticada uma gravidez. Então, avaliou-se e a azatioprina foi um dos medicamentos de melhor aceitação. Ele é de categoria D, então ele é seguro para gestantes, e além de ser um antimetabolito imunossupressor, ele foi prescrito em conjunto com um corticoide, a prednisona, no caso, que ele tem efeito anti-inflamatório, antirreumático e anti-alérgico. Então, além da prescrição base de hidratação e medicamentos sintomáticos, foi adicionado na prescrição 50 mg ao dia de azatioprina, 5 mg ao dia de prednisona. Então, com isso, a conduta multiprofissional deve ser um monitoramento de perto dessa nova terapia, em caso de que a dose possa ser modificada ou a própria terapia modificada mais uma vez, além do acompanhamento do desenvolvimento e vitalidade fetal, né? Então, a vigilância do crescimento fetal é importante, a avaliação morfológica, a ecocardiografia fetal e vigilância da vitalidade fetal. É importante continuar fazendo esse acompanhamento médico com a paciente. Bom, e como conclusão, né, do nosso caso, a gente pode destacar a importância da avaliação cuidadosa, né, de bastante atenção nos exames e na consideração de todas as variáveis clínicas, né, pelo farmacêutico clínico e por toda a equipe, para ver se qualquer possibilidade, que no nosso caso foi a gravidez, né, então, assim, formular um plano de tratamento que seja condizente com a situação. E assim concluímos, né, o nosso caso que a gente leva ao diretor clínico, tá? Para maior elucidação do caso, tá bom? Obrigado.